Vamos começar agora a minha aula preferida desse módulo, que é a aula de História da Doença Atual, porque ela é uma das aulas que mais dá ferramentas para a gente chegar a um diagnóstico e pensar na conduta para esse paciente. E é uma coisa que todo mundo consegue fazer organicamente, contar uma história. Afinal, contar a história surge junto com o processo de surgimento do homem. Eu não sei se vocês sabem, mas lá no passado, quando a gente não tinha a ideia de territórios nacionais, nações, povos, a gente vivia em tribos essas que viviam em constantes guerras. Isso acontecia na disputa por recursos, por espaços, por coisas que eram melhores e interessavam àquela tribo. Com o passar do tempo, as tribos começaram a conhecer as fraquezas umas das outras, começaram a entender o que é que elas faziam nas suas rotinas, os medos dela, quando é que as pessoas de lá costumavam sair para ir caçar e deixavam a sua cabana desprotegida, e foi assim que as pessoas começaram a fazer fofoca uma das outras. O homem surge com o processo de surgimento da fofoca. Fofoca essa que se integra ao cotidiano das pessoas com o passar do tempo. Quero bobo da corte, senão a pessoa responsável por fazer fofocas dentro da nobreza. E aí, se fofoca é o ato de descobrir e narrar uma história de alguém, o que é HDA se não o ato ético de descobrir e narrar uma queixa de alguém? Então, da próxima vez que as pessoas lhe chamarem de fofoqueiro, você fala: epa, peraí, fofoqueiro não. Eu estou treinando para construir um HDA que ninguém vai colocar defeito. E é isso que você vai aprender na aula de hoje. Eu vou dar recomendações de como construir um HDA em que ninguém vai colocar defeito nela. Sim, existe técnica para ser um bom fofoqueiro. O primeiro passo para construir um HDA sem defeitos é deixar o paciente falar. Existe um livro amplamente conhecido que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vendido há décadas, é um dos principais best-sellers do mundo, um livro extremamente renomado, e no módulo em que ele fala sobre como fazer com que os outros gostem de você, ele diz que o princípio 1 para as pessoas gostarem de você é demonstre interesse. Deixar uma pessoa falar e se interessar pelo que ela está falando é uma forma dela gostar de você. Isso faz com que a pessoa lhe conte todos os detalhes da vida dela, e isso é extremamente importante para você construir um HDA com a quantidade de detalhes necessário. Além disso, você precisa sempre construir a sua HDA relacionada com o sintoma guia. Traduzindo isso, construir a sua HDA baseada na queixa principal. Agora eu vou dar uma dica. Algumas vezes você vai ter mais de uma queixa principal. É um paciente que chegou para você com história de dor de cabeça e vômito. A sua função aqui é contar as histórias em paralelo e ver se em algum momento essas histórias se cruzam, se elas se entrelaçam em algum momento. Você vai contando em paralelo e ver se algum dia específico aquilo passou a se relacionar. E aí, quando elas se relacionam, você cruza as duas queixas. Um outro ponto importante de recomendação para você é escrever essa HDA baseada em uma ordem cronológica. Vamos para um exemplo. O paciente chega: doutor, eu estou vindo aqui porque ontem eu passei muito mal. Tive uma diarreia braba, doutor. Braba mesmo. Aí, como eu fui tendo essa diarreia e percebi que parecia que eu estava fazendo com sangue, sabe? Eu vim aqui me consultar hoje. Mas isso começou ontem. Não, doutor. Segunda-feira eu comi uma coisa, fiquei passando mal, sabe, assim. Mas quando foi quarta-feira, foi que essa diarreia apertou mesmo. Quarta-feira foi quando começou mais forte essa diarreia. E de segunda até quarta-feira, você sentiu alguma coisa? Senti, eu fiquei suando frio um pouquinho, achei que eu tive febre um dia, mas não sei se foi febre. Mas eu parecia, sabe? Eu não cheguei a medir, deu como dizer que foi febre, mas quando foi na quarta ali para quinta-feira é que o negócio ficou pesado. Percebe que esse paciente, ele contou as coisas numa ordem não cronológica? Isso vai acontecer na sua vida real, as pessoas não vão contar numa sequência cronológica exata, a não ser que você vá perguntando ali, conduzindo isso. Então, o seu papel é juntar essas informações depois da consulta. Se você estiver escrevendo no papel, você escreve como ele contou, mas se você estiver escrevendo no computador, você consegue ir ajustando essa ordem cronológica dos acontecimentos, e não na ordem cronológica da fala.
Só que uma coisa que você nunca deve fazer na sua história da doença atual é induzir respostas. Você nunca, absolutamente nunca, deve dizer assim, então quer dizer que você teve uma dor no abdômen e depois teve diarreia, né? Sendo que o paciente só tinha dito que tinha tido diarreia. O né, você tentou confirmar a informação que ele não tinha dito. E ele pode confirmar só por causa da segunda coisa que você falou, que foi, teve diarreia. Né? Teve diarreia. Mas aí você deduziu que ele teve as duas coisas porque você cometeu o erro de induzir uma resposta. E isso não se faz. Se por acaso em algum momento você tiver dúvida, peça para ele repetir. Peraí, o senhor teve dor de barriga e diarreia? Não entendi, me conte de novo. Ou foi só uma coisa? Aí ele vai repetir a história de novo e quando repetir a história de novo, você consegue contar essa história claramente. Da mesma forma que você não deve deduzir o que não foi dito. Não é porque um paciente vomitou que obrigatoriamente antes ele ficou enjoado. Inclusive lá na neurologia, vocês vão aprender que um vômito em jato é exatamente aquele vômito que não se percebe que vai acontecer. O paciente simplesmente vomita. E é um sinal de irritação meningo-radicular. Isso a gente deixa lá para frente. Mas aqui você tem que entender que não é um momento de deduzir uma coisa que não foi dita. Você tem que ser um fofoqueiro, mas tem que ser um fofoqueiro ético, que se compromete com a notícia, que se compromete com o fato narrado. E aí mais algumas recomendações que eu quero fazer para você. Na hora que você faz uma pergunta que não usa termos populares, pode ser que o seu paciente negue só porque ele não entendeu aquela pergunta. Você perguntar se o paciente, se ele ficou cianótico, ele pode dizer que não ficou simplesmente porque ele não entendeu o que você queria perguntar. O senhor ficou roxo quando teve essa falta de ar? E aí ele nega simplesmente porque ele não entendeu. Mas, na hora de você escrever no papel, é a sua obrigação escrever em termos técnicos. E por que que você precisa escrever um termo técnico? Sua anamnese é um documento médico. Outros médicos, no futuro, vão ler aquilo. Aquilo vai ser revisado por outros profissionais. Escrever em termos técnicos garante o claro entendimento da outra pessoa. E aí eu quero te dar uma dica. Nesse momento do curso, você dificilmente vai saber o termo técnico semiológico para todas as coisas que um paciente pode ter. O dicionário de termos é algo muito complexo. Então a dica que eu vou lhe dar é use o Google. Sério, de verdade mesmo. Se você escrever salivação intensa, termo técnico, vômito de sangue, termo técnico, diarreia com sangue vivo, termo técnico, falta de ar, termo técnico, vocês vão perceber que o Google vai ser o seu maior aliado para começar a decorar essas expressões que geralmente você tem uma certa dificuldade no início de lidar. Então, se você escrever tal coisa, termo técnico, tal coisa, termo técnico, no Google, você sempre vai achar a resposta que você precisa para construir um HDA que professor nenhum vai colocar defeitos. E outro ponto importante, você precisa perguntar se o seu paciente fez uso de alguma medicação. Porque toda medicação, ela pode mascarar um sintoma, ela pode alterar a apresentação de um sinal, ela pode causar um efeito colateral que está confundindo toda a sua história, e aquilo só aconteceu por causa do remédio que o paciente tomou. Então anote, para você nunca esquecer a regra dos 4 Qs. Sempre que você perguntar a um paciente se ele tomou um remédio, você precisa cumprir a regra dos 4 Qs e perguntar qual dose, quantas vezes e por quantos dias. Qual dose, quantas vezes, quantos dias. Qual dose, quantas vezes, quantos dias. Anote para você nunca esquecer. Pegue um marca-texto, risque com caneta, o que você quiser. Mas todo remédio, você tem que perguntar qual foi o remédio exatamente que ele tomou. Se ele não lembrar, peça para alguém que está em casa mandar foto, tentar lembrar, ver a receita que o médico passou para ele com aquele remédio, seja o que for. A segunda pergunta é qual foi a dose. Uma dipirona de 500 causa um efeito diferente da dipirona de 1 grama. Além disso, quantas vezes por dia ele utilizou? Será que ele usou da forma certa? Porque se ele tiver usado um remédio de 12 em 12 horas e o remédio era para ser de 6 em 6 horas, ele passou 6 horas ali, em 2 momentos do dia, 6 horas sem a cobertura de ação daquele remédio, e foi por isso que toda vez à noite ele estava sentindo aquele sintoma. Porque à noite já fazia mais de 6 horas que ele tinha tomado remédio, ele não tinha repetido a dose daquele remédio, e aí ele sentiu a dor, por exemplo. Além disso, por quantos dias? Porque
um antibiótico tomado por 3 dias é diferente de um antibiótico tomado por 7, por 15 dias. Isso é muito crucial para a sua investigação. E se por um acaso o paciente vier para você com uma queixa que não é atual, uma queixa de muito tempo, o que é que você vai colocar na HDA, já que nos últimos dias não aconteceu nada? A sua função é mostrar a evolução dessa história. Então o paciente chega, doutor, eu vim para você, porque tem tanto tempo que eu sinto a falta de ar, doutor. Sabe, até para falar, fico meio cansado assim. Qual é a sua função? É perguntar a ele sobre como é que isso evoluiu. E aí o que é que você espera que ele lhe conte? Ah, doutor, tudo começou há uns 5 anos. Tava jogando futebol com meus amigos e tudo mais. Aí eu senti uma falta de ar muito significativa, sabe? Muito, muito significativa. A gente tinha uma coisa errada. Eu fui no médico, virou minha saturação, mas tava normal. Me botaram no catéter de oxigênio. E aí voltei pra casa. Tudo bem, sabe? Mas fui deixando de jogar futebol aos poucos porque fui ficando muito cansado. Quando foi há uns 3 anos, eu tava limpando a casa e tudo mais e senti exatamente a mesma coisa. Senti que quando eu terminei assim, parecia que eu tinha corrido uma maratona. E isso começou a acontecer todas as semanas. De um ano pra cá, eu percebi que simplesmente ir tomar banho, trocar de roupa, me deixava extremamente cansado. Hoje eu não consigo nem falar com o senhor sem puxar o ar. Tem dia, doutor, que eu deitado me vê uma falta de ar tão forte que não dá pra sobreviver, doutor. Eu acho que eu vou morrer naquela hora. A sua função como médico é reconstruir essa história, é recapitular tudo que foi acontecendo durante a história desse paciente. E aí você constrói uma HDA extremamente bem amarrada dessa sintomatologia antiga. Uma última dica para a gente terminar é que algumas vezes um paciente vai lhe contar uma história mal contada, uma história cebosa que você não entende nada e que você fica, o quê, homem? Ele está falando nada com nada, eu não estou entendendo nada, eu estou só pegando alguns pontos soltos. Nessa hora, o que você pode fazer para tentar sobreviver a um paciente complexo como esse é tentar perguntar a ele se tudo que você anotou está certo. Você fala assim, ó, seu Maurício, o senhor me falou que o senhor há um ano sentiu isso assim, 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 assado, quando foi o mês passado sentiu tal coisa. E hoje o senhor está vindo porque está sentindo isso. É exatamente isso que eu entendi. Deixei passar alguma coisa, tem algo que eu não coloquei aqui. Isso vai lhe ajudar a tirar toda e qualquer imprecisão do relato, a construir uma história realmente bem amarrada com toda a verdade das coisas que aconteceram. Então, para a gente finalizar essa aula, você tem a obrigação, o dever de casa, de pegar o nosso roteiro que a gente disponibiliza, baixar ele e tentar aplicar com um paciente, treinando todas essas dicas que a gente disponibilizou para você. Tenho certeza que aplicando todas essas estratégias, você vai construir um HDA que vai ser muito melhor do que a primeira HDA que você vai construir na sua vida, porque essa de verdade sim vai ser um caos. Mas é toda questão de treino e melhoria. Muito obrigado e até a próxima aula.